A paz do Senhor, Lagoinha. Como vocês estão? Como está esse frio? Vamos esquentar esse frio agora em nome de Jesus? Amém? Ei, gente, deixa o frio dominar vocês não. Vamos pular mesmo, esquentar. O frio não vai dominar a gente, amém? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu quero reforçar vocês o convite para sábado, dia 17. O culto do Legacy, toda a igreja. Vai ser um culto que vai juntar todas as gerações. E é muito interessante que toda a igreja esteja aqui. Nós vamos ter louvores dos anos 80, 90, enfim, 2000 a 2024. Nós vamos celebrar um culto, como o pessoal lá dos anos 80 celebrava, como nos anos 90 celebrava, com louvores daquela época, com oportunidades. Quem tem seu pandeiro em casa, gente, antigamente quem tinha um pandeiro levava para a igreja, batia, era muito gostoso. E a gente quer vivenciar e trazer essa experiência também para os jovens de hoje em dia, amém? Glória a Deus. E eu quero começar, antes de mais nada, falando para vocês o tema da nossa mensagem essa noite. E o tema da mensagem essa noite, ele é uma caminhada. Repete comigo, uma caminhada de renúncia e cruz. Repete comigo, uma caminhada de renúncia e cruz. Você quer isso, meu irmão? Quantos estão dispostos a viver uma caminhada de renúncia e cruz? Pode dar um glória a Deus? Está meio fraco, irmão. Vamos. Profetize isso na sua vida. Quantos estão dispostos a viver uma caminhada de renúncia e cruz? Ainda está fraco. Mas eu vou falar para vocês. Durante o que eu for ministrando aqui, talvez o seu glória a Deus ainda vai ficar um pouquinho mais fraco. Porque hoje nós vamos nos deparar com uma realidade muito forte, a qual nós somos chamados para poder viver. E não vai ser por minhas palavras, mas sim sobre a palavra que Deus tem para a sua vida essa noite, amém? Então eu já quero convidar você para estar abrindo sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 9, do verso 23. Se você está com a sua Bíblia, abra ela ou o seu aplicativo. Amém? Eu quero começar a ler com você. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Ou em outras traduções, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, ou seja, dos meus ensinamentos, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos seus santos anjos. Eu quero ler com você mais uma vez o versículo 23, e quero que você mentalize bem ele, porque nós vamos falar muito do que está aqui no versículo 23. Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja me seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Se nós essa noite fôssemos falar de renúncia e de cruz, nós teremos que usar alguns homens, heróis da fé. Como por exemplo, como nós vamos falar de renúncia e cruz se nós não falarmos de Jesus? Até mesmo porque Jesus Cristo, Ele é o nosso líder. Nós somos chamados de cristão, amém? Nós somos cristão. E o cristão, ele é uma réplica submissa de Cristo. Então quando nós nos espelhamos em alguém que renuncia a si mesmo e toma a sua cruz,
Nós temos que nos espelhar em pessoas que foram cristãos, pessoas que seguiram a Cristo. Só que eu quero falar para você, só pessoas que seguiram a Cristo, que tomaram a sua cruz e renunciaram a si mesmo, não foi só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, se a gente for falar de pessoas que renunciaram à sua própria vontade para poder viver a vontade de Deus e tomaram sobre eles a sua cruz, eu não poderia deixar de mencionar alguns desses heróis para mim. Por exemplo, como eu vou falar de renúncia e cruz se eu não falar de Daniel? Como eu vou falar de renúncia e cruz se eu não citar Sadraque, Mesaque e Abednego? Como eu vou falar de renúncia e cruz se eu não falar de Jó? Como eu não vou falar? Como eu não posso falar de renúncia e cruz se eu não falar, por exemplo, sobre a vida de Mateus, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Paulo? São todos homens que renunciaram a si mesmo para poder tomar a sua cruz. E eu quero que você entenda que no reino de Deus é um pouquinho diferente sobre aquilo que a gente entende. Talvez para o mundo físico, para o mundo material ou para o mundo lá fora, renúncia significa perda. Você tomar a sua cruz para o mundo lá fora, para o mundo físico, significa tomar sobre os seus ombros peso. Amém? Quem está comigo? Amém? Vocês estão entendendo? Então, para o mundo lá fora, renúncia significa perda. Tomar uma cruz significa um fardo. Mas em nome de Jesus, tira essa mentalidade da sua cabeça. Porque eu não sei se você sabe, ou então você vai descobrir. Se você já não estiver precisando dessa mensagem hoje para a sua vida, em algum momento da sua vida você vai precisar dela, e você precisa entender o que é renúncia e cruz. E em nome de Jesus, eu quero começar trazendo para você alguns feitos, algumas coisas que alguns homens da fé renunciaram para poder viver o extraordinário de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma vida de renúncia e cruz, ela consequentemente, ela vai te levar para uma jornada de fé. E a fé sem obras, ela é morta. É impossível agradar a Deus sem a fé, amém? Então vamos lá. Quando eu quero começar a falar para vocês, eu quero começar usando, por exemplo, Daniel. Daniel, um homem que vivia em Israel, exatamente em Judá. Certo dia Daniel é levado cativo para a Babilônia. Ao chegar lá, o que acontece? Ele, de servo de Deus, vira escravo. Só que dentro desse contexto, em um contexto totalmente de desgraça, num contexto aonde ele era martirizado, escravizado, aparece uma oportunidade para Daniel. Dudu, qual é essa oportunidade? Eu quero que você entenda. Ele foi levado cativo, porém, Daniel é chamado para poder se alimentar de tudo aquilo que o rei também se alimentaria. Do mesmo vinho que o rei também ia beber, Daniel também é chamado para poder compartilhar da mesma mesa. Só que num contexto totalmente diferente da sua cultura, como escravo. Aquilo poderia parecer para ele uma recompensa. Só que até então estava tudo uma maravilha, se aquilo não fosse consagrado a outros deuses. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então presta bem atenção. Daniel toma uma atitude que para mim é extraordinária. Ele consegue enxergar aquilo que o inimigo das suas almas queria turbar a sua mente. E naquele mesmo momento Daniel se nega a fazer o quê? A comer daquelas coisas que poderiam para ele ser benéficas, porém não eram consagradas a outros deuses.
e Daniel tinha um pacto com o Deus vivo de Israel. Então naquele momento Daniel decide o quê? Renunciar aquilo que para muitos era bênção e tomar sobre ele uma cruz, ou seja, um legado de um filho de Deus, um israelita de Judá, e decide não se contaminar com aquelas coisas impuras. Lembrando a vocês, que eu não posso também deixar de falar, Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens sidos levados junto com Daniel, e por escolherem melhor as suas companhias, ou seja, não foi só levado de Israel Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados várias pessoas de berço nobre, filhos de governadores. Eles decidem fazer o quê? Ei, eu também sirvo ao Deus de Israel, então as minhas amizades vão ser selecionadas. E junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolvem fazer amizade com Daniel. E da mesma maneira, por eles decidir andar com quem tinha o mesmo propósito com ele, de viver aquilo que Deus tinha chamado para a vida deles, eles também renunciam àquela mesa, que para eles parecia uma recompensa, mas eles decidem renunciar àquilo que era consagrado a outros deuses, e tomar sobre si a sua cruz, que era levar um legado de um Deus de Israel, a qual eles não comeriam de nada que fosse impuro ou consagrados a outros deuses. Amém? Quem está comigo? Amém? Glória a Deus. Então presta bem atenção. No Novo Antigo Testamento também vai falar sobre a vida de Jó. Jó capítulo 1 vai começar a falar que certo dia Deus estava e o Satanás chegou perto dele e começou a dialogar. E Deus vai falar assim, ó: viste meu servo Jó? Não há na terra alguém tão íntegro. Quando Deus fala isso, era como se Deus olhasse para Jó e falasse: eu tenho orgulho de Jó. Porém, Satanás, o acusador, vai virar para Deus e falar assim: mas também, tudo que ele toca e tudo quanto ele bem, tudo quanto ele tem, o Senhor dá graça e misericórdia e faz superabundar. As coisas deles prosperam. Mas faz o seguinte: deixa eu tocar nele. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Só que o que acontece? Deus dá permissão para que Satanás toque na vida de Jó, porém na vida dele não. E dado um momento na vida de Jó, quando ele perde tudo, o que Jó vai falar é: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele renuncia tudo aquilo que ele tinha. Jó era conhecido como o homem mais rico da terra até aquele momento, e para ele aquilo não tinha valor nenhum se ele não tivesse Deus. Então, em primeiro lugar, ele renuncia tudo que ele perdeu. Ele não lamenta o que ele perdeu. Pelo contrário, ele vai falar: eu vim nu para essa terra, e nu eu também voltarei. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Talvez você está se perguntando: meu Deus, ele só está falando de gente que perdeu, pessoas que tinham coisas maravilhosas e está só perdendo. Será que é esse o evangelho mesmo que eu quero? Ih, meu irmão, fica comigo até o final, não desanima não. Jesus chamou a gente para viver uma caminhada de renúncia e cruz. Amém? Não desanima não. Amém? Por exemplo, eu quero te lembrar que certa vez, lá no Novo Testamento, e eu quero ler com você, lá em Marcos capítulo 2, vem comigo, lá em Marcos capítulo 2, no verso 13. Eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a vida de Mateus.
Porque Mateus era judeu, um publicano, cobrador de imposto. Mateus tinha moradia providenciada pelo Império Romano. Mateus tinha boas vestes providenciada pelo Império Romano. Mateus tinha um bom salário providenciado pelo salário que ele recebia do Império Romano. Tinha bons calçados providenciado pelo salário que ele recebia do Império Romano. Mateus tinha boa vida para o que ele exercia. Mas certa vez veio um homem ensinando a multidão e faz um convite para ele. E a atitude de Mateus é abandonar tudo imediatamente e seguir Jesus, amém? Então quero que você leia comigo. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles o ensinavam. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, ou seja, Mateus, à mesa da coletaria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e seguiu. Você pode dar um glória a Deus para isso? Ainda mesmo sem entender, meu irmão, porque eu tenho certeza que a sua cabeça está conflitando dentro da sua cabeça. Mas será que seguir Jesus é perder tudo? Abrir mão de tudo? Será que o dinheiro que eu tenho, ele é maldito e eu tenho que me liberar disso tudo? Meu irmão, a caminhada que Deus está te chamando para fazer é de renúncia e cruz, amém? Presta bem atenção. Se eu fosse falar para você de homens que renunciaram, eu tenho que lembrar você que certa vez, em uma noite fracassada de pesca, Pedro, Tiago e João estavam pescando. E naquela mesma noite de fracasso, pela amanhecer, aparece Jesus. E presta bem atenção. Numa manhã onde tudo estava dando errado, Jesus aparece. E naquele momento, aqueles homens vão viver um grande milagre. E eu vou falar para você, o maior milagre de provisão financeira vivido pela vida de Pedro. Eu quero enfatizar Pedro, porque a Bíblia vai falar que ele renuncia tudo e segue a Jesus. Mas a noite de mais provisão, o maior milagre financeiro na vida de Pedro, o que acontece é que quando as redes deles estavam se rompendo, os barcos cheios, Pedro vivendo o seu maior milagre financeiro, aonde ele poderia prover muito mais para sua esposa, muito mais para sua casa, através daquela pesca, com certeza ele se realizaria financeiramente. Porém, a Bíblia vai falar que ele renuncia tudo, abre mão daquilo tudo. E eu quero que você leia comigo, lá em Lucas capítulo 5. E hoje a mídia está um pouquinho enrolada comigo, porque eu vou dar um pouquinho de trabalho para eles. Glória a Deus pela vida deles. Então lá em Lucas capítulo 5, do verso 8 em diante, a palavra de Deus vai falar assim: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto eles e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia revela a Simão: não temas, não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Parece uma coisa meio de louco,
porque Jesus entrega a ele tudo o que eles precisavam. Só que Jesus chama ele para poder seguir, chama aqueles homens para poder seguir Jesus. Só que como eles iam seguir Jesus, levando aquela pesca, e aqueles homens renunciam tudo para poder estar com quem? Com Jesus. Ou seja, na noite de mais provisão, um milagre financeiro, Jesus chamou eles para renunciar. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você começa a sua caminhada com Cristo, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você dá liberdade e senhorio a Ele para a sua vida. E isso, consequentemente, quando você pede que Ele domine a sua vida, que Ele tenha um senhorio na sua vida, nós aceitamos esse senhorio, esse governo. E muitas das vezes, a maioria das vezes, provavelmente, com certeza, Ele vai te chamar por uma caminhada de renúncia e de cruz. Fala com o teu irmão: renúncia e cruz é a caminhada da fé. Fala com ele: é a caminhada da fé. Você está preparado? Porque até agora, meu irmão, esse tipo de evangélico é para abandonar, cara. Esse tipo de evangelho é para a pessoa abandonar, é para a pessoa desistir. Por exemplo, eu quero falar para você sobre a vida de Paulo, que até então era Saulo. Lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 3, eu quero que você preste bem atenção. Nós vamos falar de Paulo, mas para poder falar de Paulo, nós temos que falar quando ele ainda era chamado de Saulo. E um dia ele caminhando, ele vai ouvir uma voz e falar assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só que quando Jesus fala isso com Saulo, Ele não está falando com alguém que não tem provisão financeira. Ele não está falando com alguém com quem onde não tem onde dormir. Ele não está falando para alguém que não tinha poder nem autoridade. Ele não estava falando para alguém que não era letrado, que era muito bem em letra, bem estudado. E a própria palavra vai falar: ele era um homem de lei, ele era um fariseu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E daquele momento em diante, Jesus começa uma caminhada com ele, aonde todo o patrimônio que aquele homem tinha. Ah, meu irmão, não desiste não. Pelo amor de Deus, não desiste. Que é uma realidade que nós estamos chamados para viver. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, até o final dessa mensagem, que renúncia e fé no mundo espiritual é um pouquinho diferente do mundo físico. E você vai entender que aquele homem que tinha todas as provisões, de repente, já não tem mais provisão nenhuma. Ele abandona todo o seu patrimônio, abandona o seu cargo de fariseu, de homem letrado, e começa a viver uma vida com Cristo. Consequentemente, eu não quero te desanimar, aquele homem vai passar por alguns apertos na vida. Aquele homem, por decidir seguir Jesus, ele não só abre uma vida de renúncia e de cruz, como ele também é espancado, ele também é preso. Mas ele decide viver uma vida de renúncia e de cruz. Tá difícil, não tá? Tá um pouquinho complicado ser crente. Só, meu irmão, que nós temos que entender uma coisa. Isso quando nós olhamos com os olhos carnais. Isso quando nós olhamos com os olhos materiais. Todos aqueles homens perderam
todos aqueles homens foram subtraídos, assim olhando com os olhos carnais, olhando com os olhos materiais, o porquê eu seguiria Jesus. Porque eu seguiria Jesus para uma vida de renúncia e de cruz? Porque eu exerceria minha fé para poder perder? É loucura, meu. Você consegue se imaginar renunciando coisas que aqueles heróis da fé conseguiram renunciar? Seja sincero. Você consegue se imaginar? Dudu está um pouquinho pesado, mas eu quero que você entenda que hoje, meu irmão, é glória a Deus, aleluia. Você consegue se imaginar sendo preso, açoitado, e ainda ter a alegria de escrever cartas para outros irmãos ter o mesmo posicionamento que você? Eu quero chamar o ministério de louvor para vir para cá, que o clima está ficando um pouquinho pesado, e pelo menos com louvor nós vamos aliviar isso, porque pesa, meu irmão, dói seguir esse evangelho, dói, pesa. Quando nós olhamos tudo que aqueles homens sofreram, nos dói, nos desmotiva. Seguir um evangelho de renúncia e cruz, olhando para esses homens e vendo que tudo o que eles tinham, eles abriram mão. Parece que é uma loucura que entrou na cabeça deles, em algum momento da vida deles. E o que aconteceu? Eles ficaram loucos e desvairados somente por ouvir o nome de Jesus, e decidiram sofrer e padecer. Só que eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Você não foi chamado para ter visão material, mas você foi chamado para ter visão espiritual. Você não foi chamado para poder ser conduzido pelos seus próprios olhos ou pelos seus próprios ouvidos. Você foi chamado para poder ter uma visão espiritual. Você foi chamado para ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. Muitas das vezes esse evangelho, ele é doloroso, ele é ruim, porque nós olhamos com a perspectiva que o mundo lá fora ora. Um evangelho é uma perspectiva. Nós olhamos de acordo com o que o mundo lá fora está vendo, que é um evangelho de perda, que é um evangelho de peso sobre a sua vida. E a palavra de Deus lá em Mateus 11 vai falar que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, a não ser que Cristo seja mentiroso. Como isso é possível? Se o próprio Jesus, que tomou a sua cruz, que era Deus, não usurpou a ser Deus, Ele mesmo decidiu renunciar, ser Deus, para poder servir, e ainda toma a sua cruz, e não só a dele, mas a minha e a sua. Como é possível? Só não é possível enxergar o evangelho de amor, de alegria, de bondade, quando nós olhamos com esses olhos materiais lá fora, o qual nós já somos novas criaturas, nós já somos pessoas transformadas, e nós não olhamos por essa perspectiva de vida. E eu quero que você entenda, meu irmão, nós não somos aqueles que olham com os olhos materiais, nem aqueles que ouvem com os nossos ouvidos materiais. A nossa vida está ligada a uma vida espiritual. No espiritual, a nossa visão, ela é espiritual. No espiritual, a nossa oração, ela faz comunicação com Deus, e Deus fala com a gente. O Espírito de Deus intercede pela nossa vida. No mundo material, você anda pelo que você está vendo, mas no mundo espiritual, você coloca o pé onde não tem apoio.
E por causa disso, muitas das vezes, nós temos visto, não aqui dentro, e glória a Deus, mas eu quero que fique bem claro para você, pessoas se frustrando por olhar o Evangelho de uma maneira que as pessoas lá fora estão enxergando, sem conhecer o verdadeiro Evangelho que Cristo nos tornou, que nos mostrou como caminhar. Sabe, a palavra de Deus vai falar que em Cristo nós somos mais que vencedores. E como vamos ser mais que vencedores? Olhando com a visão que o mundo olha lá fora, o Evangelho. Meu irmão, isso não é para você. Deus não te chamou para olhar o Evangelho dessa maneira. Talvez o que está faltando para a gente é discernimento. Ou talvez o que o mundo não tem é o que nós temos que implementar, complementar lá fora. Talvez o que nós temos, ou o que muitos lá fora têm, é medo de experimentar o que aqueles homens experimentaram, o que os heróis da fé conseguiram experimentar. Assim como Pedro, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, assim como Jó, assim como Daniel, assim como Mateus, assim como João, assim como Pedro, assim como Paulo, homens que se jogaram na fé, que preferiram morrer por amor a Cristo, do que renunciar a esse amor, mas decidiram renunciar às coisas do mundo. Talvez por essa visão lá do mundo te desanime, você ande desanimado, mas em nome de Jesus, eu quero convidar para te ficar de pé, meu irmão. E ainda se você tiver fé, e se você ama a Deus, não porque Ele pode te dar, mas sim pelo que Ele é, eu quero te convidar, meu irmão, ainda com um olhar físico, material, te encorajar a você louvar a Deus pelo que é, não porque Ele o que pode te dar, porque no mundo material, pela visão material, você tem tudo a perder, mas pelo mundo espiritual, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode falar comigo? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pela fé eu posso ver, pela fé eu posso caminhar, pela fé eu posso ouvir a voz de Deus, e pela fé eu vou te louvar em nome de Jesus. Louve ao Senhor, meu irmão.
Presta bem atenção. O mundo pode falar para você que o que Daniel fez foi uma burrice de desperdiçar uma oportunidade de poder se alimentar bem, de poder beber o melhor vinho que o reinado da Babilônia tinha para oferecer. Mas o que Deus tinha para eles, através da renúncia e da cruz, era que lá em Daniel capítulo 1, versículo 19, o rei vai se juntar com eles, depois dele ter negado isso. E o rei vai falar assim: o rei conversou com eles, não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir ao rei. E o rei concluiu que era 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos materiais referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Círio. Você começa a entender, eu posso ouvir um glória a Deus, porque no mundo material eles estavam perdendo, mas no mundo espiritual Deus estava provendo muito mais para a vida deles. Certa vez, quando chamaram Daniel e proibiram que ele orasse ao Deus de Israel, ele decidiu renunciar à vontade do rei, renunciar à sua própria vida. E então ele é condenado a ir para uma cova de leões. Só que o que acontece é que a vida dele não estava na mão do mundo. Por ele viver uma vida de renúncia e de cruz, ele entregou totalmente, sem reserva, a sua vida a Deus. E quando Daniel é jogado na cova dos leões, lá em Daniel capítulo 6, versículo 20, quando o rei joga ele nas covas dos leões, o rei com o coração contrido por gostar de Daniel, mas eles tinham conspirado contra Daniel. No mundo material, para muitos que olharam Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego renunciar às coisas do mundo, renunciar a outros deuses, eles estavam perdendo. Mas no mundo espiritual, eles estavam adquirindo a honra de ser guardados por Deus, debaixo da tua palavra, debaixo da sua obediência. Você pode glorificar a Deus, porque no reino de Deus é dessa maneira. E quando o rei vai chegar lá, vai acontecer assim: quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofriquidão e tristeza: Daniel, servo do Senhor, Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode livrar dos leões? Então ouviu-se uma voz de Daniel que respondeu: ó, caro rei, vives para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou as bocas dos leões, para que não se ferisse a mim, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, majestade. Ou seja, Daniel não precisava de advogado, não precisava de amigos que se assentassem, ele só precisava de Deus. E a renúncia te dá isso, a cruz te dá isso, meu irmão. Eu quero lembrar você que quando Pedro abandona a melhor pesca da sua vida, ele estava abrindo a mão da maior provisão financeira da vida dele. E quando nós olhamos com os olhos materiais, igual o mundo lá fora olha, ele estava perdendo. É ou não é? Mas presta bem atenção lá em Atos, o que a palavra vai falar, que quando Pedro vinha caminhando, não era a mão dele que curava, mas a sua sombra curava. O homem que abriu mão da maior provisão financeira da vida dele, ele vai chegar para uma pessoa aleijada que não andava, e
sem a riqueza dos peixes, sem o dinheiro, sem a provisão que ele tinha renunciado, ele vai falar assim, ó: levanta e anda. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que você quer viver? Aonde você quer chegar? Porque o que Deus tem para você é infinitamente mais. O que Deus tem para a sua vida não é escutando o que o mundo lá fora tem para te falar que você vai romper, mas sim buscando diligentemente a vontade de Deus, seguindo os seus passos. Presta bem atenção. Certa vez, quando Jó perde tudo e ele prefere renunciar às coisas que ele tinha materiais, e ele começa depois disso a criar um relacionamento com Deus. O homem que não se importou de perder tudo, não só as provisões financeiras, não só os filhos, não só a saúde, ele tinha um olhar fixo no que o Deus tinha para a vida dele. Aquele homem, certa vez, depois de toda essa tribulação, ele vai ter a oportunidade de poder falar a seguinte palavra, e eu quero que você entenda comigo, lá em Jó, capítulo 42, do verso 5, o homem que não se importou em renunciar àquelas coisas, mas se importou em adorar a Deus em espírito e em verdade, ele vai falar dessa maneira: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Uma vida de renúncia e de fé, ele te traz a presença de Deus. Uma vida de renúncia e de cruz, ele te traz a desfrutar a presença de Deus. E é o que você deseja para a sua vida? O que você veio encontrar aqui essa noite? A quem você veio celebrar esse culto de domingo? É aquele que te chamou para viver uma vida de renúncia e fé. É aquele que o mundo fala lá fora que você tem tudo a perder, mas quando você olha ele como alvo, você sabe que ele é tudo que você precisa. Sabe, o mundo é especialista, meu irmão. O mundo é especialista em querer transformar bênção em maldição. Aquilo que Mateus usava, que era a sua sabedoria, letrado, para poder cobrar impostos, para poder oprimir o povo de Israel, os judeus. Deus pega Mateus e leva ele para poder transpor gerações, ao ponto que era maldição para o povo de Deus, ele transforma em bênção. Pois aquela capacidade que Mateus tinha para poder escrever e cobrar impostos, Deus começa a usar ela para poder mudar uma geração. E o que você quer viver, meu irmão? É as coisas do mundo ou as coisas espirituais? É uma vida pautada no que os seus olhos querem ver, ou é uma vida pautada no que Deus tem para a sua vida? Sabe, um homem como Paulo, quando você olha para a vida dele, você tem que entender que o mundo vai falar que ele era um trouxa, que ele era um bobo. Eu quero que você entenda, não, ele era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas não ter paz, não ter a sua vida? E quando eu olho para a vida de Paulo, eu lembro tudo que ele falou lá em Filipenses 4. E ele vai falar assim, Filipenses 4, verso 6: não andeis ansioso por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas declarações na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Porque
A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Você começa a entender que o que Paulo procurava ia muito além do que o dinheiro podia comprar, porque o que Paulo procurava era a paz que excede todo entendimento, e nem a lei podia dar isso a ele. E eu quero te falar que Deus trabalha de maneira diferente, meu irmão. Talvez você não entendeu. Deus tinha poder de poder derrubar o rei da Babilônia, mas em vez de derrubar o rei da Babilônia, ele preferiu fazer leões jejuar e transformar um Daniel em um governador, um homem que ia honrar a vontade de Deus. Então você tem que entender que o que para o mundo parece loucura e fracasso, para Deus não é. É ferramenta para Ele poder te levar aonde Ele te precisa e aonde Ele te quer. Porque a palavra dele vai falar: bem sei eu que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode te frustrar. Deus tinha um pescador com a maior provisão financeira, mas ele não queria um pescador de peixe. Ele estava transformando um pescador de peixes em um pescador de homens. Um homem que ia pescar homens, que iam curar, que iam mudar uma geração. Vale a pena viver uma vida de renúncia e cruz. O grande problema é que existe uma coisa chamada medo. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. O medo nada mais é do que a ausência da fé. Porque o que muito acontece é que muitas das vezes a nossa fé vai fraquejando e nós temos medo de renunciar, medo de tomar a nossa cruz. Mas em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, hoje é noite de você entregar sem reserva tudo para o Senhor. Esquece todo medo de renunciar. O que o Senhor tem para a sua vida não é o que o mundo lá fora está falando, mas sim o projeto que Ele tem para a sua vida. Deus usa certas coisas para poder te levar além. Coisas que muitas das vezes não vai ser com a provisão financeira, meu irmão. Eu não tenho nada contra dinheiro. E se você não gostar do seu, pode dar para mim. Eu vou tentar administrar ele da melhor maneira possível. Porque não é o dinheiro que vai te amaldiçoar, mas sim quando Ele é o seu Senhor. E o que Deus tem pra gente é uma vida de provisão e de milagre. O dinheiro não é o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Então, em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos agora comigo. Quero que você coloque a mão no teu coração e comece a falar com Deus. E fala com Ele: Pai, eu não tenho mais vontade, Pai. Eu não quero andar segundo o meu entendimento. Eu não quero andar segundo o meu coração, porque a Tua palavra fala que o meu coração é enganoso. Eu não quero andar, Pai, sobre o meu próprio entendimento, mas eu quero andar segundo o Teu entendimento. Começa a falar com Ele, querido. Em algum momento da sua vida, na caminhada com Cristo, nós renunciamos às coisas para poder viver o novo de Deus. E você vai entender que o novo de Deus é o melhor para a tua vida, é para transpor barreiras. Então clame a Ele, fala com Ele: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Pai, entra no meu coração, Pai. E se tem alguma coisa, Pai, que não é da Tua vontade, Pai, que eu preciso renunciar, que eu preciso abrir mão, Pai, traz a minha mente, Pai. Trabalha, Pai, no meu coração, na minha mente, Pai. Pai, abre a minha visão espiritual para certas coisas que eu não tenho entendido, mas eu preciso entender.
Pai, em nome de Jesus, Pai, eu não aceito o pecado sobre a minha vida, Pai. E eu decido viver uma vida contigo, uma caminhada extraordinária, aonde o Senhor é o meu Senhor, aonde eu ando segundo a Tua palavra. Eu não tenho vergonha, Pai, de tomar sobre mim a minha cruz, Pai, de renunciar àquilo que a Sua palavra fala que eu preciso renunciar. Então, Pai, em nome de Jesus, talvez com minhas próprias forças, Senhor, vai ser difícil, talvez eu não tenha força, mas eu confio no Senhor dos Exércitos, o Deus que me comprou, que me lavou, que me remiu com o Teu sangue, Pai. Então, em nome de Jesus, faz a Tua obra em mim, Pai. Ministra sobre o meu coração, sobre a minha mente, Pai, tudo aquilo que eu preciso para poder romper, para poder chegar, Pai, aonde o Senhor deseja, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Traz, Pai, ao meu coração, à minha mente. Não deixe que eles venham me enganar, Pai. Que os meus ouvidos estejam atentos somente na Tua voz. Que os meus olhos estejam fitados somente em Ti. Que o meu andar, Pai, seja segundo aonde o Senhor me chamar para andar. Que eu não seja conduzido pelo meu próprio entendimento, mas seja conduzido pela Tua mão. Pai, é o nome de Jesus nós te oramos, Pai, e te pedimos, Pai. Ministra sobre os nossos corações, Pai, que uma caminhada, Pai, de renúncia e de cruz, Pai, é o melhor para nossas vidas, Pai. Que nós não precisamos ter medo, Pai, porque o Senhor está conosco. Pai, uma caminhada de renúncia e cruz, Pai, é o que o Senhor me chamou para poder viver. Se eu quiser salvar a minha vida, Pai, eu desejo, Pai, isso. Então, em nome de Jesus, Pai, toca-me, Pai. Toca-me, lava-me com o Teu sangue. Lava-me com o Teu perdão, Pai. Que as coisas velhas, Pai, que para trás ficam, eu quero deixar, mas eu quero prosseguir e avançar para o novo, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.